A nosso Pai do céu, tributa lábio meu, glória e louvor. A quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória ao Senhor. Louvemos ao Senhor, o Santo Redentor, o Rei Jesus. Somente me remiu a mim tão pecador, e assim o céu me abriu, glória a Jesus. Espírito de Deus, mandado por Jesus, louvor a ti. De Cristo grande amor, revela instruidor, ser meu renovador, louvor a ti. Louvemos com a dor, com gozo e com fervor o Trino Deus, eternamente ali, e canto abrasador, Trindade Santa, te louvor nos céus. Eu não sou nada, sou escravo deste mundo, e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar, já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou miserável, o pior dos pecadores, e por isso eu suplico, eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé, conduz a minha vida, direciona os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Eu não sou nada, sou escravo deste mundo, e os meus desejos só me levam para o mal. Estou cansado de cair e levantar, já não tenho forças e preciso ser guiado. Sou miserável, o pior dos pecadores, e por isso eu suplico, eu preciso ser somente teu. Pai celeste, eu clamo agora pela fé, conduz a minha vida, direciona os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Pai celeste,
tua fé conduz a minha vida, direciona os pensamentos meus. Quero ter completa dependência em ti e ouvir a doce voz do Santo Espírito falando a mim. Eu preciso ser somente teu, Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós clamamos a Ti, meu Pai. Queremos dizer ao Senhor que nós queremos ser somente do Senhor, meu Pai. Nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos as nossas falhas, meu Pai, diante do Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude, meu Pai, a fechar os nossos olhos para aquilo que Te desagrada, a fechar os olhos para aquilo que entristece o Teu coração, meu Pai. Nos ajude, nos dê força a cada dia para ser somente do Senhor, meu Pai, ter olhos somente para aquilo que é a Tua vontade, meu Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor recebe o nosso louvor, o Senhor recebe a nossa adoração, mesmo em meio a tantas falhas, meu Pai, que nós temos. Muito obrigada por isso, Senhor. Te agradecemos também pelos irmãos aqui presentes, nós Te louvamos por aqueles que dedicaram a Ti seus dízimos e suas ofertas, meu Pai. Muito obrigada por tudo, Senhor. Perdoa nossas falhas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. A você que nos visita nessa noite, nós queremos dizer muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe a sua vida. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui neste local. Esperamos que você possa voltar mais vezes e, principalmente, esperamos que Deus possa falar ao seu coração nesse momento, que você possa estar com o seu coração aberto para ouvir a palavra de Deus e ser impactado pelo poder do seu Espírito Santo. Amém? Sinta-se à vontade, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero pedir aos irmãos que se coloquem de pé nesse instante em reverência à palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho escrito por Lucas, capítulo 14, versos de 25 a 33. Nós daremos continuidade à exposição bíblica das parábolas de Jesus. E nessa noite veremos aqui duas parábolas que estão no mesmo contexto, tratam do mesmo assunto: a parábola do construtor de uma torre e a parábola do rei que vai à guerra. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 14, versos de 25 a 33. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 14, versos de 25 a 33. Amém, meus irmãos? Se você estiver próximo, principalmente os que estão mais no fundo, se você estiver próximo de alguém que está sem a Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com essa pessoa, para que todos possam fazer essa leitura. É importante, meus amados, que nós leiamos o texto na Bíblia Sagrada, para termos certeza de que o que está sendo pregado aqui não é o ensino do pastor Amadeu, mas sim o ensino das Escrituras. Amém? Lucas, capítulo 14, versos de 25 a 33. A palavra de Deus nos diz assim: Grandes multidões o acompanhavam, e ele, Jesus, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Versículo 29. Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Versículo 30. Aliás, versículo 29. 31. Ou qual é o rei que, indo
para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Versículo 33, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Amém? Em glória a Deus, irmãos, podem se sentar. Nossa igreja hoje está bonita, repleta de pessoas, graças a Deus pela sua vida que está aqui. E agora que o seu coração possa estar aberto para ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém, meus amados? Que o Espírito Santo de Deus possa falar ao seu coração. Vamos lá, meus amados. A parábola do construtor de uma torre e a parábola do rei que vai à terra. Mais uma vez, meus irmãos, nessas duas parábolas, Jesus faz aqui comparações, certo? Entre verdades espirituais superiores com situações da vida cotidiana, certo, meus irmãos? É isso que são as parábolas. Comparações, ilustrações metafóricas, logicamente, utilizadas por Jesus para comunicar uma verdade espiritual de fato importante, certo? Pois bem, meus irmãos, os irmãos veem aqui logo pelo começo do versículo que grandes multidões acompanhavam Jesus. Jesus, meus irmãos, em determinada altura do seu ministério, a vida dele era assim, irmão Dair. Por onde ele andava, as multidões o acompanhavam. Infelizmente, meus amados, boa parte dessas multidões seguiam Jesus não pelo compromisso que tinham com ele, não pelo desejo de aprender, não pelo desejo de entender e de compreender, por exemplo, o significado dessas parábolas. Grande parte dessas multidões seguia Jesus porque queriam receber dele alguma bênção, queriam ver dele algum milagre. Incrível, né, meus amados, que hoje em dia, 2000 anos depois, quantas e quantas pessoas nós observamos fazendo a mesma coisa, certo? Pessoas que vão até as igrejas não porque querem compreender a verdade das Escrituras, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a Escritura Sagrada que vai abrir os nossos olhos e apontar para nós o caminho da salvação. Logicamente, meus irmãos, que eu não estou dizendo aqui que Deus ele não pode realizar milagres. Logicamente que ele pode e ele faz. Mas o principal milagre que Deus quer fazer na sua vida é o de salvá-lo da condenação eterna. É o de salvá-lo do inferno. E para que isso aconteça, para que você entenda isso, só existe uma forma: Bíblia Sagrada. A palavra de Deus precisa ser anunciada. Mas enfim, meus irmãos, essas multidões seguiam Jesus. Multidões seguem as igrejas hoje em dia, certo? Muitas delas com interesse distorcido, mas outra parte, graças a Deus, de fato comprometidas, dedicadas, interessadas em aprender de Jesus, certo, meus irmãos? E é isso, meus amados, que nessa noite nós queremos mais uma vez que aconteça com você, que você possa entender Jesus, que você possa compreender a Escritura Sagrada, e que a partir do momento que você compreender o que o texto bíblico ensina, que essa compreensão possa transformar a sua vida. Então que você não seja apenas multidão, que você seja de fato discípulo. Amém? Interessante, meus irmãos, nesse texto de hoje, que eu fico impressionado como que Deus trabalha no seio da igreja. Né, irmão Dair? Hoje nós tivemos escola bíblica pela manhã, a classe de adultos estava com um bom número de pessoas também, e não sei se os irmãos que estavam aqui vão se lembrar, mas eu citei na escola bíblica de hoje justamente esse texto, que fala, meus irmãos, da necessidade de nós nos abnegarmos, da necessidade de abnegação, ou seja, de nós negarmos a nós mesmos, certo? Em favor da obra redentora de Jesus. Nós falamos sobre isso hoje aqui na EBD, meus irmãos. E vem aqui agora o texto dessa noite para complementar essa mensagem maravilhosa que nós já ouvimos pela manhã na EBD, estudando aí o profeta Oséias. Mas vejam bem, meus irmãos, Jesus então vendo aquelas multidões e sabendo ele que muitos que estavam ali não tinham o mínimo compromisso com ele, ele começa a falar, irmão Alex e irmã Diandra, de discipulado. Uma das ferramentas mais importantes e essenciais para o crescimento e desenvolvimento da igreja, certo, meus irmãos? Discipulado, ou seja, formar discípulos. Como é que eu formo um discípulo? Ensinando no caminho que ele deve andar.
certo, meus irmãos? O que Jesus vai dizer lá na grande comissão? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo aquilo que vos tem ordenado. É isso que é discipulado. É uma pessoa, um professor, um mestre, uma pessoa que já sabe um pouco mais, instruindo alguém que sabe menos, certo? Naquela doutrina, naquela teoria. No nosso caso aqui, meus irmãos, como igreja, nós temos o papel importantíssimo de discipular, porque é nosso dever instruir as pessoas que vêm até aqui nos caminhos de Deus, para que elas não se percam, para que elas não venham aí a tropeçar e se perder nos caminhos de impureza e de paganismo que esse mundo tanto oferece, certo, meus irmãos? Então Jesus aqui, ele vai falar do discipulado. Ele vai falar do discípulo, sabendo que naquela multidão que o seguia, haviam pessoas comprometidas, mas haviam também uma boa parte de pessoas descomprometidas. Ou seja, sabendo que ali naquela multidão haviam discípulos, mas sabendo também que naquela multidão havia muitas pessoas que não tinham a menor vontade de se comprometer com aquele mestre, com aquele Senhor chamado Jesus Cristo. Certo, meus irmãos? Então olha só o que Jesus vai dizer, versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. O interessante, meus irmãos, é que quando nós olhamos para a palavra grega, doutor Odair, que foi traduzida para nós aqui por aborrecer, a palavra grega ali, meu caro Odair, ela significa amar menos, desprezar, é quase que com o sentido de desprezar, meus amados. Nós olhando essa palavra, o significado dessa palavra ali no léxico grego, a gente vai entender que o contexto em que essa palavra foi inserido e o significado que Jesus quis dar a elas é o seguinte, que o amor a Cristo, comparado com o amor que você tem por qualquer outra coisa, deve fazer este amor que você tem por outras coisas chegar a se assemelhar com o ódio. Olha só que coisa interessante, meus irmãos. Eu fiquei muito encabulado quando eu olhei o significado dessa palavra. O amor, doutora Verônica, que você tem que ter por Jesus, se comparado ao amor que você tem por mim, por exemplo, esse amor que você tem por mim deve se assemelhar ao ódio, se comparado com o amor que você deve ter por Jesus. Em outras palavras, meus irmãos, o amor ao qual Jesus se refere aqui, por Ele, como Mestre e Senhor, deve ser de fato exclusivo. Deus, meus amados irmãos, Ele deve ser amado sobre todas as coisas. É isso que Jesus está ensinando aqui. E é por isso, irmão Odair, que Ele vai dizer que quem vai até Ele e não está disposto a aborrecer pai, ou seja, a amar menos pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã e até a sua própria vida, quem não estiver disposto a fazer estas coisas não é digno dele, não pode ser seu discípulo. As exigências, meus amados, para nós nos tornarmos discípulos de Jesus são muitas, são fortes. E Jesus aqui nesse texto, meus irmãos, ele não quer aqui florear o evangelho como nós às vezes observamos tantas e tantas pessoas fazerem por aí. Infelizmente, há muitos falsos profetas e falsos líderes espalhados por esse mundo afora que querem pintar o evangelho de Jesus Cristo de tal forma que seguir a Jesus é mil maravilhas, é um mar de prosperidade. Mas não é isso, meu caro irmão, minha cara irmã, que Jesus Cristo está ensinando aqui. A primeira coisa que ele diz aqui é que se você quer ser discípulo dele, você tem que amar menos. Amar em comparação ao amor que você tem por ele. Esse amor que você tem por pai, mãe, filho, filha, irmãos, irmãs e qualquer outra coisa na sua vida, esse amor tem que ser muito inferior ao que você diz ter por Jesus. Vejam bem, Jesus não está dizendo aqui que você não deve ter pai, que você não deve ter mãe, que você não deve ter filho, que você não deve ter irmão. Todas essas coisas você pode ter, Alex. Agora, essas coisas, de maneira nenhuma,
podem estar acima de Deus na sua vida. E o que significa dizer isso, doutor Gesmar? O que significa, irmão Divones, dizer que essas coisas não podem estar acima de Deus na nossa vida? Significa que se em algum momento qualquer uma dessas coisas exigir de você um comportamento ou uma atitude que denigra a moral exigida por Deus, qual a opção que você vai ter que escolher? Se qualquer uma dessas coisas se colocar perante você e exigir de você um comprometimento maior do que o que você deve ter para com Deus, qual que deve ser a sua escolha? Interessante, meus irmãos, que lá em Atos dos Apóstolos, Pedro e João vão ser desafiados pelos juízes da época, os fariseus, que chegam para eles e dizem assim: eu não disse para vocês, eu não ordenei vocês a não falar mais o nome desse Jesus? Nós somos as autoridades aqui em Israel, nós mandamos vocês, não preguem mais o nome desse Jesus. E o que Pedro e João vão dizer para eles? Porventura convém a nós obedecer a vocês antes do que Deus? Ou em outras palavras, porventura convém a nós deixar de obedecer a Deus para obedecer a vocês? Deus, meus amados, deve estar em primeiro lugar. A palavra de Deus, ela não diz que você não pode ter trabalho, que você não pode comprar só as coisas com seu dinheiro, de jeito nenhum. O que a palavra de Deus diz de modo bem claro é que nenhuma destas coisas deve se sobrepor a Deus na sua vida. E se em algum momento essas coisas derem algum sinal de que estão sobrepondo a Deus, você precisa se decidir. Ou você larga essas coisas e fique com Deus, ou então você larga Deus e fique com essas coisas. Porque as duas coisas não podem andar em conjunto. Amém, meus irmãos? Então, se você não estiver disposto, e meus amados, e quantos de nós às vezes temos que aborrecer nossos familiares por conta da fé? Você já parou para pensar nisso? O que você já não teve que ouvir, né, irmã Diandra, de familiares? O que eu já não tive que ouvir de familiares por ter me comprometido com Jesus? Jesus aqui, meus irmãos, ele não cita os familiares à toa, porque ele sabe que a principal guerra que nós travamos em termos de fé é justamente onde? Na família. Ele mesmo passou por esse problema. Ele mesmo passou por esse problema. Tanto passou, irmã Heloísa, que em certo momento Jesus estava lá pregando e chega lá a mãe de Jesus com seus irmãos, certo? E aí as pessoas que estavam lá foram correndo para dizer: ô Jesus, sua mãe e seus irmãos estão chegando aí. E o que Jesus responde? Minha mãe? Meus irmãos? Minha família são todos aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. É essa a sua família? Ou você ainda está preso demais aos vínculos pagãos da sua família carnal, da sua parentela? Nada deve estar acima de Deus na sua vida. Seu marido não morreu por você na cruz. Seu namorado não morreu por você na cruz. Sua noivinha não pagou o preço por você na cruz. Seu irmãozinho, seu titio, seu primo, sua avó, nenhum destes fez por você o que Jesus foi capaz de fazer. E nenhum destes poderá te justificar diante de Deus no dia do juízo. O único que poderá te justificar e o único que pode te salvar é Jesus. Portanto, não dê o lugar dele para nenhuma outra pessoa que possa estar próxima a você. Não caia nessa fatalidade. Amém? Amém, meus irmãos? Se alguém vem a mim e não aborrece, não ama menos a seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E Jesus continua, versículo 27. Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. E hoje pela manhã nós falamos isso aqui, né? Não vai pensar que você vai ter que colocar uma cruz nas costas e sair carregando aí por Rio Verde, certo?
E muito menos lá em Israel, certo? Porque tem muita gente doida também que tem confundido fé com misticismo. Aí vai lá para Israel para se batizar nas águas do Jordão, certo? Vai lá em Israel, como o irmão Ramsés disse aqui, eu espero que o Ramsés nunca tenha feito essa besteira, certo? Vai lá em Israel para poder escrever o pedidinho numa folhinha, enfiar lá nas frestas do Muro das Lamentações, certo? Outros vão lá, manda lá, vai lá nos vários carpinteiros que tem lá em Jerusalém, que já estão lá para aproveitar disso, certo? Olha lá para sua cara de trouxa, falei, lá vem mais um trouxa comprar uma madeirinha aqui para poder sair subindo a escada do Calvário. Aí vai lá, compra uma cruz enorme, põe nas costas e vai lá fazer a mesma caminhada de Jesus. Aí é como eu disse hoje aqui cedo, é engraçado que a pessoa ela quer carregar a cruz, mas ela não quer ser crucificada, né? Deveria chegar lá no golpe, deitar também, chumbar o prego nos pulsos e nos pés. E erguer ela e fala, pronto, agora você fez tudinho igual, certo? Só falta agora ver se você vai ressuscitar. O que eu acho muito pouco provável, certo? Então tem muita gente que tem confundido os ensinos bíblicos com esse misticismo pagão que não nos leva a lugar algum. Mas enfim, o que Jesus então está querendo nos dizer aqui, irmão Sene? Quando ele diz para nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos a ele, meus amados. Eu anotei aqui no cantinho da minha Bíblia aqui, ó. Renunciar, e você pode anotar aí na sua. Renunciar às ambições egoístas. É isso que Jesus, meus amados, está nos dizendo aqui quando ele diz, ó, pega a sua cruz e me siga. Você deve renunciar todas as ambições egoístas. Por que ambições egoístas, meus irmãos? Porque no coração do verdadeiro cristão não existe egoísmo, não existe eu. No coração do verdadeiro cristão existe o quê? O agir em prol um do outro. A empatia. Nós falamos sobre empatia aqui na última quarta-feira, estudando o livro do Eclesiastes. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro, certo? É isso que se espera de um verdadeiro cristão. Ambições egoístas não combinam com discípulos de Cristo. Se o discípulo de Cristo está disposto a abandonar pai, mãe, filho e todo mundo, como é que ele pode ser egoísta? Não tem como. Certo, meus amados? Então o texto aqui, meus irmãos, não está dizendo para você colocar uma cruz nas costas e fazer a via crucis. Seja lá em Israel, seja aqui em Rio Verde ou em qualquer lugar que seja. O que Jesus está dizendo aqui é que você precisa de renúncia. E pare você para pensar um pouquinho. Nós estamos com muitos irmãos aqui hoje, graças a Deus. Muitos aqui já fizeram uma decisão, fizeram uma aliança de fé com Jesus. Pare para pensar um pouquinho a quantidade de coisas que você já não teve que renunciar na sua vida por amor a Jesus. Isso é mais do que normal. Não tem como, meus amados, nós vivermos uma vida com Cristo da mesma forma que nós vivíamos quando antes nós não acreditávamos nele. Quando, meus irmãos, nós estávamos lá no mundo e não tínhamos feito uma aliança de fé com Jesus, quando nós vivíamos lá como se Deus não existisse, o pecado para nós era algo normal. A vida deliberada para nós era algo normal. A partir do momento que eu entreguei a minha vida para Cristo e eu comecei a estudar essa palavra, eu entendi que uma série de coisas que esse mundo oferece não são agradáveis aos olhos de quem? Aos olhos de Deus. Ora, e se eu sei que essas coisas não são agradáveis, o que eu, como discípulo de Cristo, devo fazer? Me abster delas, renunciar a elas. O discipulado de Cristo, meus irmãos, exige renúncia. Outra coisa, meus irmãos, que nós precisamos destacar: tomar a cruz, irmão Odair, nos remete à ideia também de sofrimento. Então é como eu disse aqui anteriormente, há muitos por aí pregando uma vida cristã de facilidades, uma vida cristã sem problemas. Meus irmãos, o discípulo, preste atenção, o discípulo não é maior do que o seu mestre. O servo não é maior do que o seu Senhor. Se o nosso Senhor Jesus Cristo padeceu e sofreu tudo aquilo, nós deveríamos estar dispostos a pelo menos, passar o mesmo que ele passou. Quando nós olhamos, meus amados, a vida dos apóstolos de Jesus, nós vamos perceber que, na verdade, eles passaram por situações ainda piores. Se Jesus Cristo foi crucificado, Pedro, por exemplo, foi crucificado também, só que de cabeça para baixo. Estevão foi apedrejado até a morte.
Aqueles homens, meus irmãos, tiveram mortes piores do que a do próprio Jesus, porque eles entenderam que, como discípulos, eles não eram melhores do que o seu mestre. Como é que nós hoje queremos viver uma vida cristã de facilidades num mundo que jaz no maligno? Tome a sua cruz. Saiba você que servir a Jesus não é um serviço de facilidades. Você só terá descanso quando você estiver com Cristo na glória. Aqui, você pode estar preparado, porque você será apedrejado, você será perseguido, e você inclusive poderá ser morto. E se você tiver o privilégio de ser morto, glorifique a Deus por isso. Glorifique a Deus por isso. Porque morrer por Jesus é um privilégio e não um sacrifício. Viu? Vocês acham que Estevão gritava por socorro quando ele estava sendo apedrejado? Você acha que Pedro gritou por socorro quando estava sendo crucificado de cabeça para baixo pelos romanos? Todos aqueles homens, meus amados, se achavam privilegiados por estarem sofrendo pelo nome de Jesus. Tomar a sua cruz é isso, é estar disposto a sofrer, estar disposto a renunciar o que for preciso por amor de Jesus. Amém? Após essa introdução, meus amados, Jesus então vai contar duas parábolas. E essas duas parábolas vão falar da mesma coisa, certo? Até aqui, meus irmãos, o que Jesus tem falado? Das exigências para se tornar um discípulo. Certo, irmã Jaqueline? O que Jesus falou, nos ensinou até aqui? Até esse versículo 27 que nós acabamos de ler. As exigências para se tornar um discípulo. E as duas parábolas que ele vai contar estão nesse mesmo contexto. Então é sobre isso que Jesus quer ensinar. É sobre isso que Jesus está tratando aqui, irmão Adair. Quais são as exigências para nós nos tornarmos discípulos? E então ele vai contar a primeira parábola. A primeira parábola, meus irmãos, a parábola do construtor de uma torre. Olha só o que ele diz. Versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tens os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Veja só que coisa interessante, meus irmãos. Nos versículos anteriores, até o versículo 27, Jesus ele vai dizer para nós que um alto custo é exigido para se tornar o quê? Se tornar um discípulo. E aí agora ele vem então nos contar essa parábola do construtor de uma torre. E ele diz o seguinte: ele está querendo aqui ensinar uma virtude espiritual. E para ensinar essa virtude ele conta essa parábola, certo? E ele então nos diz: ora, qual dentre vós aqui que vai, antes de construir uma torre, não vai sentar e fazer os devidos planejamentos para não acontecer que no meio da obra os seus recursos acabem e acabe que a sua obra fique inacabada? Todo mundo, quando vai construir, senta primeiro para fazer os cálculos, ou pelo menos deveria fazer. Por quê? Porque o planejamento é necessário para a execução perfeita de qualquer atividade. Certo, meus irmãos? Quando você planeja, você avalia os custos, você avalia as despesas, você avalia as perdas e você também avalia o quê? Os ganhos. Se você não fizer isso, o que vai acontecer? O que pode acontecer com a sua obra no meio do caminho? Ela pode ficar inacabada. E aí você vai ser vítima da zombaria daqueles que por ali passarem. Olha lá, não preparou direito, não planejou direito, começou a construir e não terminou. Planejamento. Você quer se tornar um discípulo de Jesus? As exigências, ele te disse até o versículo 27. Você já ponderou sobre essas exigências?
Você já sentou e analisou essas exigências, o custo que é para se tornar um discípulo? Se você ainda não fez isso, há um risco muito grande de você ficar pelo caminho. Porque as exigências para se tornar um discípulo de Jesus, o custo para se tornar um discípulo de Cristo é muito alto. E se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa estar disposto a pagar esse preço. Amém? Para completar o raciocínio, ele vai contar mais uma parábola, certo? A parábola do rei que vai à guerra. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Interessante, meus irmãos, que essa expressão se assenta, você se assentar para estudar. Essa expressão, ela denota o quê? Paciência, trabalho planejado, raciocínio. Muitas pessoas, meus amados, quando nós fazemos os convites e os apelos aqui na igreja, às vezes se levantam com aquela euforia emocional. Vem até aqui, fazem um compromisso com Jesus. Mas depois, irmão Alex, quando vem os custos, quando vem as dificuldades, o que elas fazem? Abandonam a torre, inacabada. Ou então, acham que podem enfrentar o exército do inimigo com pouca força, não se preparam direito, quando vem o bombardeio, elas se rendem. Servir a Jesus, meus amados, não se engane, não é uma tarefa fácil. Se você não está disposto a fazer isso, não se engane mais. Você pode enganar a mim enquanto pastor, você pode enganar os seus líderes na juventude, você pode enganar os seus líderes no departamento do qual você faz parte, você pode enganar os seus pais, mas a Deus você não engana. Quantos de vocês têm parado para analisar o custo que é servir a Jesus? Quantos de vocês pararam para analisar esse custo quando decidiram entregar as suas vidas nas mãos de Jesus? Afinal de contas, por que um dia você veio aqui? Você veio ciente dessas coisas que Jesus te exige? Você veio até aqui ciente de que para servir a Jesus você precisa aborrecer pai, mãe, filho, irmão, irmã e toda a sua vida? Você veio até aqui, irmã Gene, ciente de que você deveria tomar a sua cruz para seguir a Jesus? Ou será que você veio até aqui pelo impacto da emoção e está até hoje correndo o risco de ficar pelo caminho? O que te trouxe a esta igreja nessa noite? O dever? A obrigação? A religiosidade? Ou o amor ao Senhor desta obra? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Essas duas parábolas, meus irmãos, foram contadas por Jesus, porque ele queria ensinar aquelas multidões, e especialmente os discípulos que o estavam acompanhando, de que eles precisavam averiguar bem, irmã Jaqueline, se eles estavam dispostos a seguir Jesus. Principalmente naquela época, meus irmãos, há 2000 anos atrás, falar que era um seguidor de Cristo era assinar uma sentença de morte. Naquela época, irmão, da era 2000 anos atrás, os cristãos eram perseguidos tanto por
por judeus quanto por romanos. Quando uma pessoa há 2000 anos atrás dizia: eu quero seguir esse Jesus, ela estava assinando uma sentença de morte. E é isso que Jesus está querendo ensinar aqui. Jesus está perguntando para mim e para você: meu filho, minha filha, você sabe do custo? Você sabe do preço que você terá que pagar para me servir? Você sabe, irmã Rosana? Você sabe, irmão Áureo? Você sabe, irmã Maria? Você sabe do preço que você terá que pagar? Do alto custo que você terá que pagar para me servir? Você está disposto a aborrecer seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seus irmãos, suas irmãs e a sua própria vida para me seguir? Você está disposta, Catrine, a tomar a sua cruz e vir após mim? O discipulado de Cristo, meus irmãos, não é um caminho de 1000 maravilhas. Não nessa terra. O que Jesus tem preparado para você na eternidade não pode ser comparado à maior riqueza dessa terra. Mas até chegar lá, você tem que estar disposto a morrer, caso isso seja necessário. Você está disposto a morrer? Você está disposto a renunciar à sua vida? Às vezes, meus irmãos, nós conversamos, já citei isso aqui para vocês várias vezes, e vocês também já devem ter se deparado com pessoas assim. Enquanto alguns cristãos verdadeiros não veem a hora de Jesus voltar, outros parece que dão graças a Deus de Jesus ainda não ter voltado. É triste, meus irmãos, quando nós olhamos para a realidade de vida de algumas pessoas que se dizem cristãs, e essas pessoas parecem viver com expectativa terrena e não eterna. Eu tenho que crescer profissionalmente. Eu tenho que casar. Eu tenho que ter filho. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Jesus não volta hoje não. Deixa para outro dia. Deixa eu resolver minhas coisas aqui primeiro. Meus amados, a partir do momento que nós entregamos a nossa vida nas mãos de Jesus, o nosso maior desejo nesta terra deve ser o de se encontrar com Ele. Se você, de alguma forma na sua vida, não tem desejado se encontrar com Jesus, alguma coisa está errada com a sua fé. Se o seu desejo é prolongar os seus dias nessa terra, que dia após dia se torna cada vez mais pagã e mais terrível. Hoje, um pouco antes de vir aqui para a igreja, eu postei lá no grupo da igreja um vídeo lá que o Cleiton me mandou, de um padre, um sacerdote católico apostólico romano, dando ali uma lição, né? Não só nos católicos, mas nos cristãos de um modo geral. Falando ali de como que um crente, um cristão, pode patrocinar a iniquidade, dando audiência para essas emissoras satânicas, que nos últimos dias, nos últimos meses, têm propagado o paganismo, a horripilância, a blasfêmia contra o nome do nosso Deus. Eu gravei as palavras daquele padre, porque de fato, meus irmãos, é isso que acontece. Quando você liga a porcaria daquele Baal de 24 polegadas, 32, sabe lá quantas que você tem lá na sua casa. Quando você liga aquele aparelho televisor numa emissora como a Globo, por exemplo, e vai assistir a porcaria daquelas novelas ou daquelas programações, porque ultimamente até o Fantástico anda também sendo usado para propagar essas desgraças.
Todas as vezes que você liga essa televisão na sua casa para assistir essa porcaria, você está patrocinando a iniquidade. Você acha que as emissoras de TV vivem do quê? Da sua audiência. Interessante aquele padre falar que o Brasil é considerado o maior país cristão do mundo. 90% dos brasileiros, entre católicos e evangélicos, são cristãos, ou pelo menos dizem que são. Então, meus irmãos, algo aí é para nos espantar. Porque se 90% da população brasileira é cristã e a audiência dessas emissoras vem da população, isso significa, meus irmãos, que boa parte desses que se dizem cristãos estão dando audiência para essas porcarias. E quantos aqui que estão me ouvindo hoje, como o padre disse, não estão fazendo papel de trouxa assistindo essas porcarias, patrocinando essa iniquidade? É esse, meus irmãos, o mundo que nós vivemos. Daqui uns dias, você vai ter que se preparar, se desdobrar, para quando o seu filho chegar da escola, você explicar para ele que homem é homem, mulher é mulher. Porque na escola vão estar ensinando que o seu filhinho, a sua filhinha, pode escolher o que ela quer ser a hora que ela achar que deve. E é nesse mundo que você quer viver? Essas coisas todas não deveriam estar gerando no meu coração e no seu um desejo cada vez maior de se encontrar com Jesus? Mas não. Espera, Jesus, não volta agora não, eu preciso ganhar mais um pouquinho de dinheiro. Espera, Jesus, não volta ainda não, eu preciso trabalhar um pouquinho mais. Eu preciso estudar, eu preciso fazer minha especialização, meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doutorado. Não volto agora não, vamos esperar mais um pouquinho. Meus amados, Jesus tem que voltar para ontem. Há 2000 anos atrás, irmão Edivones, eu já citei isso aqui também em várias ocasiões, os cristãos tinham uma expectativa tão grande quanto a volta de Jesus, que eles não se cumprimentavam dizendo boa noite, bom dia ou graça e paz, não, era Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso há 2000 anos atrás. Tamanha era a expectativa que aqueles crentes tinham de que Jesus fosse voltar a qualquer instante. E hoje em dia, uma pá de crente está querendo que Jesus demore mais um pouquinho. Seu foco está errado, meu jovem. Sua esperança está completamente desfocada. Só há uma solução para esse mundo, para mim e para você: é Jesus. Nós precisamos, meus amados, desejar a volta de Jesus o quanto antes. Agora, talvez você não tenha desejado isso ainda tanto, porque você ainda não é um discípulo de verdade. Porque você ainda não entendeu que para servir a Jesus há um custo, e não uma vida de facilidades. Se for esse o seu caso, se você ainda não for um discípulo verdadeiro, aí sim eu te dou toda a razão de querer que Jesus demore. Né, irmão Divanes? Mas se você é discípulo de verdade, anele pela volta do seu Senhor. Porque o melhor lugar do mundo é aos pés do meu Salvador. Amém? Feche os seus olhos nesse momento. Eu não conheço a vida de todos aqueles que aqui estão presentes, não poderia de modo algum encerrar este culto sem dar a você a oportunidade de entregar a sua vida nas mãos de Jesus. Mas eu quero dizer para você, você ouviu uma palavra nessa noite que te diz claramente que seguir a Jesus exige um preço, exige renúncia, exige um sacrifício. Se
Servir a Jesus, meus amados, exige de nós compromisso, exige de nós dedicação. Servir a Jesus, meus amados, exige de nós disposição, inclusive para a morte. Porque um discípulo não é maior do que o seu mestre. E se o nosso mestre morreu, nós também precisamos estar dispostos a morrer, caso isso seja necessário. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O caminho não é fácil, mas Jesus diz que você não vai caminhar sozinho. Ele estará com você. A luta não é sua, a luta é dele. É ele que vai adiante de ti. É ele que vai abrir o seu entendimento, é ele que vai abrir os seus caminhos. Tudo que você precisa é crer nele, é confiar nele, é segurar nas mãos dele. Ele te guiará, ele te conduzirá a águas tranquilas, ele te conduzirá a pastos verdejantes, ele te protegerá contra as ciladas do inimigo. A caminhada, meus amados, não é fácil, ela tem um custo, mas nós não estamos nela sozinhos. Jesus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? A palavra de Deus, meu amado, nos diz em Romanos capítulo 10, versículo 9: se com tua boca confessares a Cristo como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. A palavra de Deus nos diz no Evangelho escrito por João, no capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A palavra de Deus, meus amados, nos diz no Evangelho escrito por João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas crendo em Jesus, você não perecerá, você receberá dele vida eterna. A palavra de Deus, meus amados, nos diz em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai que está nos céus. Mas aquele que se envergonhar de mim perante os homens, eu me envergonharei dele perante o Pai que está nos céus. Eu quero saber de você nessa noite, se mesmo sabendo dos custos, mesmo sabendo das renúncias, se mesmo sabendo dos sacrifícios que a vida cristã irá lhe exigir, se você nessa noite deseja fazer uma aliança de fé com Jesus Cristo, levante uma de suas mãos, que eu quero orar por você. Se há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus, levante uma de suas mãos, que eu estarei orando pela sua vida. A vida cristã, meus amados, nos exige muito, mas é um prazer, é um privilégio passar por toda essa renúncia, passar por todos esses sacrifícios, porque eu sei que na eternidade eu gozarei de paz, alegria e felicidade para todo sempre. Nada se compara à eternidade que Jesus tem preparado para aqueles que nele creem. Todo o sofrimento dessa terra, meus irmãos, é ínfimo se comparado ao eterno peso de glória que Jesus tem reservado para mim e para você. Mas se você ainda não é um discípulo de Jesus, se você ainda não o reconheceu publicamente como Senhor e Salvador de sua vida, não deixe isso para depois. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Você pode morrer a qualquer momento, e depois da morte, não haverá para você outra esperança, não haverá para você outra chance.
A hora de se decidir, a hora de tomar uma postura diante de Jesus é agora, mesmo sabendo do custo que ele exige para segui-lo. Eu não vou insistir muito, meus irmãos. A palavra de Deus, ela foi pregada e por si só, ela nos desafia a uma atitude de fé. E eu quero então perguntar pela última vez: há alguém nessa noite que deseja fazer uma aliança de fé com Jesus Cristo? Há alguém nessa noite que deseja se reconciliar com Cristo e com sua igreja? Levante uma de suas mãos, que nós gostaríamos de orar por você. Se não há ninguém nesse momento, eu quero aqui fazer um outro convite. Se você tem algum pedido de oração, algum agradecimento, algum clamor a apresentar diante de Deus nesse momento, eu vou pedir que você se coloque de pé no lugar em que você está. Você não precisa dizer qual é o seu pedido, qual é o seu agradecimento, qual é o seu clamor, mas se você se colocar de pé, eu vou entender que você tem esse pedido, e como pastor dessa igreja eu estarei intercedendo pela sua vida nesse momento. Não faça isso por constrangimento. Faça isso se de fato você tiver algum clamor ou algum pedido ou mesmo alguma gratidão para apresentar diante de Deus. Nós estamos chegando ao final deste culto e antes de encerrá-lo, eu gostaria de orar por você. Senhor Jesus, cada um destes pequeninos, ó Pai, que se colocou de pé nesse instante, tem um pedido, um clamor ou mesmo uma gratidão para colocar diante da Tua presença. Como pastor dessa igreja, meu Pai, tendo a responsabilidade de zelar por cada um deles espiritualmente, eu intercedo em favor deles nesse instante, ó Pai, e peço ao Senhor que receba em Tua presença todos os clamores e gratidões que nesse instante estão sendo oferecidos a Ti, ó Pai. E que, meu Pai, prevaleça na vida de cada um destes pequeninos a Tua vontade e não a deles própria. Pois sabemos, Senhor, que muitos são os propósitos no coração do homem, mas prevalecerá o conselho do Senhor. Cura os enfermos, ó Pai. Ajuda, meu Pai, conforta os enlutados. Socorre, meu Pai, aqueles que estão enfrentando problemas familiares, problemas financeiros, problemas profissionais e qualquer outro problema que possa estar afligindo a vida desses nossos amados irmãos. Sê com cada um deles, ó Pai. Mostra o Teu poder, mostra o Teu sobrenatural na vida de cada uma dessas pessoas. E que cada um que está aqui possa ter a certeza de que o Deus ao qual nós servimos é um Deus de milagres, é um Deus todo-poderoso, que abençoa e cuida de todos aqueles que lhe servem com sinceridade de coração. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um destes irmãos. E que nessa noite, ó Pai, a mensagem que foi pregada possa ser completada no coração de cada um deles pelo Teu Espírito Santo. Amém. Vamos todos nos colocar de pé nesse momento, meus irmãos. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. Diga para ela mais uma vez que Deus abençoe a sua vida. Que essa mensagem possa falar profundamente ao coração de cada um dos irmãos. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, eleve seus pensamentos a Deus. Agradeça a Deus por tudo aquilo que você ouviu e viu nessa noite. Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por este culto maravilhoso. Obrigado pela Tua palavra que é viva e eficaz. E que essa palavra possa, meu Pai, ser completada pelo Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Que ela possa, meu Pai, produzir frutos dignos de arrependimento. Pois temos certeza que uma vez, ó Pai, que a semente da Tua palavra é lançada, ela não volta vazia. E que ela possa, meu Pai, ter de fato encontrado no coração de cada uma das pessoas que aqui está um solo fértil, onde ela no tempo do Senhor germinará e transformará a vida de todos estes ouvintes. Senhor nosso Deus, obrigado por tudo aquilo que vimos e ouvimos nessa noite. Que agora o Senhor possa nos levar de volta aos nossos lares em paz e em segurança. Que o Senhor possa conceder a cada um de nós uma noite de paz e de descanso e uma excelente semana para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Teu Espírito Santo estejam conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Quão formoso é
enche os céus, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor.